Tá bem, irmãos? Vamos lá. Deus nos abençoe nessa manhã da escola dominical. Possamos aqui nos encher mais um pouco da palavra de Deus. A escola dominical tem sido bênção para a nossa vida e nós desejamos que todos nós possamos nessa manhã mais uma vez, termos o coração aberto, receptivos à palavra de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E a gente consegue provar isso através da palavra e através da nossa vivência com Ele todos os dias, não é verdade? Então nós vamos falar hoje sobre o tempo, na expectativa de Eclesiastes. A perspectiva de Eclesiastes a respeito do tempo, o que ele tem a nos dizer a respeito disso? Eu quero convidar vocês a ler comigo. Eclesiastes 3, versículo de 1 até 8. Eu queria convidar vocês a colocar de pé mais uma vez, daqui a pouquinho só ficar muito tempo sentado, então a gente pode fazer esse exercício novamente. Irmão, ainda estou usando aparelho nos dentes, então a qualquer assovio que sair no microfone, irmão, nos perdoem. Não sei se vou conseguir resolver tudo, mas vou tentar falar de uma forma que os irmãos possam entender aí. Eclesiastes 3, versículos de 1 até 8. Você também que está em casa nos assistindo, que Deus te abençoe, que nessa manhã o Senhor conforte seu coração e te dê vida e força neste momento, em nome de Jesus. Todos acharam Eclesiastes 3, versículo de 1 até 8. Vamos ler todos juntos? O título diz que tempo para tudo, tempo para tudo. Vamos lá? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Pode se sentar, irmãos. Que Deus assim nos abençoe através da sua palavra nesta manhã. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo determinado. E nós não conseguimos nos esconder do tempo. O livro de Eclesiastes, aliás, irmãos, nós entendemos de Eclesiastes, o contexto não fala abertamente a respeito de Salomão, mas através do contexto histórico, dos versos, da forma literária, da forma como foi escrita o livro. Também, posteriormente, tem um livro de Cânticos de Salomão, que faz referência a Salomão. E antes de Eclesiastes, temos o livro de Provérbios, que também faz referência a Salomão. Então, esses três livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles têm uma conotação direta com Salomão, e entendemos que eles foram escritos por Salomão. Então, aqui nós vamos nessa manhã entender um pouquinho o que Salomão escreveu para nós, para que nós possamos entender um pouco a respeito do que está escrito. Então vamos lá, o livro de Eclesiastes, ele tem uma das coisas mais fantásticas, que é o entendimento a respeito do tempo. E quando nós olhamos para este livro, nós entendemos que o tempo é uma das coisas mais importantes que deveríamos dar a devida atenção e não a damos como deveríamos. O tempo é algo extremamente precioso para todos nós. E nós não conseguimos, não há quem consiga desviar-se do tempo, se esconder do tempo. O tempo é interessante que ele tem seus esconderijos. Nós estamos vivenciando um momento da vida, e de repente, nós podemos sentir que algo vai acontecer diferente, que alguma mudança vai acontecer, mas também podemos ser pegos de surpresa. Os esconderijos do tempo podem nos pegar de surpresa. Isso faz parte do nosso crescimento. Ficaria até fácil demais nós entendermos sempre que as coisas iriam mudar. A gente faria alguma coisa para amenizar a situação ali, passar um paninho por cima das coisas para tentar driblar
depende de alguma situação. Mas o tempo, através de seus esconderijos, nos apresenta, nos pega de surpresa. Isso faz parte do crescimento. E é tudo para a glória de Deus. E é interessante também que o tempo aqui, em que se refere o livro de Eclesiastes, não é o tempo cronológico, esse tempo contadinho no relógio, que se passa segundos e minutos. O tempo aqui está relacionado a espaço. O tempo inteiro, no livro de Eclesiastes, o tempo se refere aqui a espaço, a intervalos. Nós hoje vemos uma realidade, estamos dentro do intervalo de tempo. E daqui a pouquinho vivemos outra realidade. Entramos em outro intervalo. E esses intervalos, nós podemos chamá-los de ciclos. E Salomão os viveu muito bem, tanto é que ele escreveu sobre isso. Esses ciclos, que nós podemos relacioná-los como intervalos, ou os intervalos, como esses ciclos da nossa vida, que vão e vêm repetidamente, podemos observar que muitas coisas na nossa vida, elas são redundantes. Os períodos, eles vão e vêm, voltam, se renovam, terminam e voltam de novo. Esses ciclos, com essas experiências, levou Salomão a ajustar também as suas expectativas. Salomão, quando entendeu que esses ciclos faziam parte da vida, ele teve paz no coração. E ele entendeu que nada estava nas mãos dele. Tudo dependia da vontade de Deus. Única e exclusivamente da vontade de Deus. Esses ciclos, essas expectativas relacionadas por Salomão, ele as escreveu, as redigiu, para que pudéssemos entender um pouquinho, e a terminar um pouquinho, ou pelo menos disfarçar um pouco a nossa ansiedade com relação à brevidade da vida e às coisas concernentes à nossa vida, às quais nós somos pegos de surpresa. Como eu disse, tem muita coisa que a gente percebe que vai acontecer, mas tem muita coisa que acontece. E quando a gente viu, percebeu, já fomos pegos. Estamos dentro do olho do furacão. E agora, o que fazer? Salomão, ele era rei, não é verdade? Aqui diz que ele era rei, filho de Davi, mas que ele era rei em Jerusalém. O capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastes diz isso, que Salomão era rei, filho de Davi, e que ele reinava em Jerusalém. E apesar de ser rei, ele era humano também, era um homem. E como homem, irmãos, como nós o somos, também passou pelas fases de crescimento, que a psicologia tanto fala e gosta tanto. Salomão, como nós, passou pela fase da infância, que é a fase dos nossos sonhos. E como que criança gosta de sonhar? Criança almeja, criança vê, criança percebe, criança tem um pensamento lá na frente. Criança sonha, só não sabe executar, não sabe planejar, não aprendeu isso ainda. Mas a criança, ela sonha, ela é despertada para sonhar. E depois da infância vem a adolescência, e que traz consigo todas as suas conjecturas. A adolescência é um momento incrível, nós já passamos por isso, e tem muita gente que está lá em cima, esse monte que subiu, que está passando pela adolescência. E que precisamos dar atenção, porque ele está se formando também junto o caráter, está se formando ali o seu meio de vida, o seu jeito de pensar, o amor às coisas. E depois da adolescência vem logo a juventude, que é uma fase muito querida por todos nós. O jovem tem energia, tem força, tem vigor. A Bíblia diz que o jovem, ele voa, sobe como águias, ele vai além. O jovem tem que amar o seu pai e a sua mãe. Existem narrativas a respeito de jovens na Bíblia, que são fantásticas, que o jovem precisa dar atenção. E é que na juventude que definimos os nossos projetos. Na adolescência, a gente fica naquela dúvida do que fazer. Papai, o que eu faço? Mamãe, o que eu faço? O que eu vou estudar? Vou trabalhar onde? Aquele trabalho está bom para mim? Posso seguir essa linha ou não? A juventude traz suas conjecturas e dúvidas. E a gente precisa ajudar a adolescência a resolver isso. Mas quando chega na juventude, os projetos, eles começam a ser executados. Aí entra a faculdade, entra o trabalho, entra o que você aprendeu na infância e na adolescência. Somados a tudo isso, vem as características de um jovem. E essas características somam para definir o projeto que você quer para a sua vida.
E depois da juventude, que é uma fase muito querida aqui, quase ninguém quer sair dela, todo mundo quer ficar na juventude ali. Mas depois vem a fase adulta, onde nós vamos viver aquilo que nós projetamos e produzimos. A fase adulta, ela traz em si as nossas realizações e a nossa produtividade. Você é adulto, você se sentiu realizado, porque você na sua juventude somou informações e te colocou hoje onde você está. E se você não está realizado, ainda há tempo de realizar. A vida não para, a vida continua. Mas é interessante que depois da fase adulta, enquanto nós estamos vivenciando esse momento produtivo, vivenciando as nossas realizações, depois da fase adulta, vem a fase da velhice. É uma fase em que nós olhamos para trás e olhamos pelo retrovisor o que se passou. Olhamos para que as coisas, começamos a entender ou perceber se as coisas funcionaram ou não. Nós fazemos um relacionamento entre o que foi feito, o que nós projetamos, um comparativo e como realmente está naquele momento a nossa vida. A velhice é a somatória de todas as nossas realizações vividas pela infância, pela adolescência, pela juventude e pela fase adulta. E aí, quando nós chegamos na velhice, nós olhamos o que fizemos e nós vamos perceber se o que nós fizemos nos realizou e nos completou por completo. Irmãos, muitos de nós aqui já estão na fase da velhice. E é justamente nesta fase em que Salomão está. Salomão, ao escrever esse texto sobre o livro de Eclesiastes, sobre essas informações, ele está exatamente na fase da velhice, onde ele começa a perceber todas as coisas. Eu fico imaginando Salomão rei, lá no seu palácio, sentado no seu trono ou olhando da sacada lá, do seu palácio, a cidade, né? Normalmente é feito num lugar mais alto, o lugar imperial são locais de destaque. Eu fico imaginando Salomão na sacada lá do seu prédio, observando ali a cidade, toda a população, e ele percebendo o que ele passou na vida, já na velhice. Ele começa a voltar ao passado e começa a trazer para si memórias, fatos, daquilo que ele planejou, sonhou, daquilo que ele conseguiu realizar ou não. E ele começa a perceber então que a vida, ela tem as suas conjecturas e realidades. E nós, na fase da velhice, nós podemos entender que nós também nos tornamos seletivos. Por quê? Por que o senhor idoso, a senhora idosa, ela é seletivo? Por que ela já tem a sua palavra, tem coisas que ela não gosta, ela fala assim, sim, não, não. Porque ela já aprendeu que ser seletivo é muito melhor, porque já tinha que realizar o que se realizou. A fase da velhice, agora é só esperar os acontecimentos. Apesar de que muitas pessoas vão à faculdade depois dos 60 anos de idade. Alguns relatos e vivências de pessoas que conseguem ser produtivas depois dos 60 anos, dos 70, 80 anos. Mas, na verdade, é uma fase em que essa seletividade, essa palavra curta e objetiva, faz de nós idosos pessoas mais refletidas, porque as pessoas nos observam e também nós conseguimos absorver ou ter uma realidade muito diferente da vida, por tudo aquilo que já foi vivido. Já sofremos muito em todas as fases, já aprendemos a sobreviver com tantas situações, tanto na tristeza como na alegria, e agora na fase da velhice, a nossa palavra é uma palavra objetiva, é uma palavra mais curta, é uma palavra mais dinâmica, e ela se entende melhor mesmo com a frase extremamente curta. E Salomão está nessa fase, queridos irmãos e irmãs. Salomão está vivendo uma sabedoria, onde essa fase estabelecida na sua vida, ele usa e a escreve como experiência que ele já viveu. Então aqui está dizendo que esse texto de Salomão, a respeito de Eclesiastes 3, de 1 a 8, está falando sobre a expectativa de vida dele, sobre tudo aquilo que ele viveu, sobre todas as observações que ele já fez a respeito da sua vida. Então eu convido os irmãos, para quando olharem para o texto de Salomão, entender que isso aqui é vivência, isso aqui é uma experiência própria de um homem que viveu e colocou para nós, por vários motivos.
E um deles eu queria chamar a atenção da igreja, um dos motivos, que era para que pudéssemos não passar pelo que ele passou. Está escrito, nós vamos ver daqui a pouquinho, está escrito, exemplos foram dados, para que nós pudéssemos evitar um pouco de erro, para que nós pudéssemos ter uma vida com mais alegria, uma vida com mais contentamento, uma vida mais produtiva. Salomão escreveu, colocou aqui, cabe a nós ler e entender o que está escrito, para facilitar o nosso aprendizado e a nossa vivência também. Agora, ele diz aqui que há tempo para tudo. Ele viveu o que viveu, todas as suas experiências, mas ele afirma aqui que há tempo para tudo. E eu queria perguntar para você, quais são os motivos que te levaram a viver exatamente o momento que você está vivendo? Aqui nós temos jovens, adultos e também pessoas idosas já na velhice, pessoas com muita experiência e que nós podemos ter como amigos para conversar e para descobrir muita coisa que passaram na vida. Mas você consegue detalhar para mim o momento que você está vivendo? Você consegue escrever? Consegue esmiuçar o momento que você está vivendo? Você consegue ser perceptível exatamente agora? Detalhar, esmiuçar, fazer com que você tenha sensibilidade aos planos de Deus para a sua vida? Você consegue fazer isso? Se eu te desse exatamente agora uma caneta e um papel, o momento hoje que você está vivendo, você conseguiria escrever este momento e falar para mim, Eliseu, eu estou vivendo esse momento por causa disso, disso e disso? Você consegue perceber? Para tudo tem um propósito e há tempo para tudo. O tempo de hoje é um tempo bom para você? O que você está vivendo é saudável, é produtivo? Os planos de Deus, irmãos, eles passam por ciclos na nossa vida. E esses ciclos podem ser momentâneos ou não. Esses ciclos podem ser alternados de forma que entendamos que a vida ela vai passar. E quando nos atentamos, os anos se passaram, tudo se passou. E os momentos que nós poderíamos ter como preciosos e detalhar sobre eles, nós deixamos passar e escapar por entre as mãos. Algo que poderia ser extremamente produtivo para todos nós. Nós os deixamos escapar por entre os dedos. Esse texto que nós lemos, Eclesiastes 3, versículo de 1 a 8, que fala que há tempo para tudo, é um poema escrito por Salomão, e esse trecho é um dos trechos mais citados da Bíblia. Embora as pessoas não pegam a Bíblia e falem, peraí, olha, aqui está dizendo que há tempo para tudo. Nós fazemos isso involuntariamente. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós fazemos isso involuntariamente. E eu vou além, dizemos até que esse texto nos serve como pretexto para dar desculpas e encurtar a nossa conversa em muitos aspectos da nossa vida. Quer ver um exemplo? Quando uma pessoa chega para você e pede um conselho, o que você diz? Calma, irmão, calma, irmã, há tempo para tudo, há tempo para tudo. Alguém está extremamente ansioso, querendo realizar, querendo empreender, querendo estudar, querendo fazer qualquer coisa, e nós falamos o quê? Calma, há tempo para tudo, calma, há tempo para tudo. Às vezes a pessoa está num ponto de resolver alguma coisa, uma situação, está ali com a sua adrenalina voltada, resolutiva, já um ponto de se estabelecer, quase realizando, e vem onde nós e fala, calma, há tempo para tudo. Isso para quem está ouvindo é um balde de água fria. A pessoa não está querendo ouvir que há tempo para tudo. Isso é algo óbvio, como diz a Larinha, minha filhinha de 7 aninhos. Pai, é óbvio, mamãe, é óbvio. Isso é algo óbvio, que aqui está dizendo que há tempo para tudo. Mas eu quero dizer, irmãos, que aquilo que você está vivendo hoje é uma experiência sua, individual e completamente subjetiva, relacionada aos seus afazeres. E essa experiência que você está vivendo, ela te serve como bagagem para você depois aconselhar alguém que vai passar por algo semelhante. Porque dizer que há tempo para tudo é muito fácil. Calma, calma, Deus está no controle. E ao invés da pessoa produzir, ao invés da pessoa ir para cima, ir adiante, ir além, a pessoa fica retraída, ela se recolhe, porque vai esperar o tempo, que é o tempo de Deus. E quando esse tempo vai acontecer?
Quando é que esse tempo vai acontecer na sua vida? Quando é que realmente, verdadeiramente, os seus sonhos vão ser estabelecidos e você vai conseguir concretizar os seus sonhos? Porque o que nós falamos e vivemos é que há tempo para tudo. Mas isso é algo que não é bíblico nessa essência, nesse formato. Não é bíblico. O que é bíblico é que nós precisamos fazer o que Salomão fez. Olha aqui na frente que vocês vão entender. Tudo vem das mãos de Deus, e sem este nada podemos fazer. Salomão não se refere nesse texto a nos cruzarmos as mãos. Ele não fala em Eclesiastes 3 que nós precisamos aqui estar esperando os acontecimentos se findarem para tomar uma atitude. Ele está dizendo aqui, irmãos, é o que eu posso fazer para mudar a minha história. Realmente há tempo para tudo. Qual é o momento que você está vivendo? E o que você pode fazer para mudar a sua história? Se já te disseram, calma, que há tempo para tudo, ore a Deus, Senhor, eu preciso ter agilidade. Calma, eu estou tendo. Mas eu preciso que o Senhor coloque no meu coração o que eu preciso fazer para sair dessa situação, ou para enfrentar outras situações que virão, situações futuras. Entende, irmão? A essência do texto, a essência de Eclesiastes, é para entender sim que há tempo para tudo, mas também precisa entender que Salomão chegou a essa conclusão, mas ele não ficou esperando que os ciclos da vida acontecessem na sua vida. Tudo bem que na velhice ele faz uma reflexão sobre os acontecimentos passados, e ele escreve isso. Eu vivi isso. Ele dizendo, eu vivi isso. Mas agora, olha um texto comigo. Ele não ficou momento nenhum de braços cruzados. Eclesiastes capítulo 1, versículo 13. Olha o que está dizendo aí. Eclesiastes 1, versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria tudo quanto sucede debaixo do céu. Só o comecinho do versículo. Apliquei. O versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Atentei. Versículo 16. Próximo versículo, 2 depois. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei. Ou seja, ele foi além em sabedoria. A todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração, o que ele diz aí? Tem tido. O meu coração não terá. Tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Olha só, o versículo 16 ainda. Eis que me engrandeci e sobrepujei. Ele falou, eu posso, sou capaz. E ele foi além de uma história, além de uma época, ele sobrepujou a todos daquela sua época, em inteligência e sabedoria e de conhecimento. Versículo 17, o que Salomão diz? Apliquei. Irmãos, apliquei. Capítulo 2, versículo 4, olha lá. O que diz aí? Pode falar? Empreendi o quê? Grandes obras. O que ele diz depois? Edifiquei para mim casas. Edifiquei. Ele estava presente. Edifiquei para mim casas. O que mais, irmãos? Plantei para mim vinhas. Plantei. Versículo 5. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Versículo 8, amontoei para mim prata e ouro. Versículo 9, engrandeci-me. Olha, irmãos, Salomão, ele estava presente nos momentos mais importantes da sua vida, mas não estava presente de corpo presente. Ele não mandava fazer, ele estava junto ali, lado a lado, aprendendo, se voltando, exercitando, ensinando aos outros que os outros poderiam fazer a mesma coisa. Apesar de ser rei, apesar dele estar num cargo importantíssimo, o maior cargo que um ser humano daquela época poderia alcançar, cargo de rei, mesmo assim, ele estava no seu dia a dia,
exercitando a sua fé e entendendo que tudo poderia ser mudado se ele fizesse a parte dele. É por isso que ele diz aqui, olha os textos interessantes, vou repetir para os irmãos entenderem. Apliquei, atentei, empreendi, edifiquei, plantei, fiz. São os temas que ele usa para falar com que a sua vida foi uma vida produtiva. E ele fala isso onde? Lembram? Na velhice. Ele foi produtivo. E o que você tem a me dizer? Você está produzindo? Você está conseguindo entender que para mudar depende da gente? A gente olha para o texto, tudo bem que Salomão era rico, era rei, tinha todo o ouro e toda a prata a seu dispor, servos e servas. Mas ele estava junto ali, ele não precisava disso. E pessoas com muito menos, ficam esperando o tempo de Deus acontecer. Irmãos, Deus pode mudar a nossa história segundo o seu querer. Ele pode mudar a nossa história no tempo dele. Mas o texto me chama a atenção, e a sua atenção, sobre o que nós estamos produzindo. E qual que é a nossa palavra nos dias de hoje? Quem é você hoje, nesse exato momento? Pessoa que produz? Ou pessoa que olha para o texto e fica aí esperando o tempo acontecer? Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, se você é uma pessoa que está produzindo e buscando, Deus te abençoe. E se você não está produzindo, não está correndo atrás, Deus te abençoe também. Só tem uma diferença: quem está buscando vai chegar na sua frente, quem está estudando vai chegar na sua frente, quem está trabalhando e produzindo no trabalho, aprendendo, vai sair na sua frente. Pessoas que têm um sentimento de que precisam fazer algo a mais, vão sair na sua frente. Isso acontece dentro da igreja. Pessoas que estão empreendendo como professores de escola dominical, que estão se doando, vão sair na sua frente. Pessoas que estão ministrando, dirigindo louvor, vão sair na sua frente. Se você não se dispor, não passar a fazer, não mostrar que você pode, que você tem capacidade, e se você não faz na igreja, você não faz em lugar nenhum. Esquece. Se você acha que você é produtivo no seu trabalho, vem trabalhar na igreja para ver o que é ser produtivo no trabalho. Você vai ver as portas se abrindo, o céu se abrindo, as comportas do céu derramando sobre você, bênção sem medida. As coisas começam aqui, no banco da igreja. Precisamos ser produtivos, ter uma vida regada pela presença e pela palavra de Deus. Agora, olhando para Salomão, que homem dinâmico, que estrutura, que pensamento, queridos. O que é isso? Há quantos anos foi escrito esse texto? As pessoas que estavam vivendo, para nós, eram pessoas arcaicas, de um passado extremamente longínquo, muito longe, pessoas muito distantes. Mas nós nos deparamos com um homem com a mente dessa, um homem dinâmico, um homem autêntico, uma visão de discernimento sobre o futuro enorme, uma pessoa que sabia que no trabalho, que no seu esforço braçal, no seu esforço manual, poderia resolver todas as coisas, mas ele também sabia que se não for pela mão de Deus, nada disso se resolveria. Eu queria convidar os irmãos a ler com calma em casa o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro belíssimo. Ele tem muitas palavras para nós, para tudo que a gente vai fazer. Você quer casar? Leia Eclesiastes. Você não tem um namorado ainda? Leia Eclesiastes. Está precisando empreender? Abrir uma empresa? Leia Eclesiastes. Já tem empresa, está precisando contratar funcionários? Leia Eclesiastes. Você é um crente, mas precisa melhorar a sua vida? Leia Eclesiastes. Eclesiastes na sua vida, irmãos e irmãs, como todo o contexto bíblico, faz uma diferença muito grande para nós. Porque aqui tem um ancião, um homem de Deus, nos dando conselhos, para que nós possamos nos preparar para as coisas que hão de vir sobre nós. As coisas que a vida nos apresenta. Para que mesmo que nós sejamos pegos de surpresa, nós estejamos com estabilidade, enraizados num Deus que tudo pode, num Deus que zela e vela por todos nós. E agora, queridos, Salomão ele entende que o ciclo da vida precisa ser alimentado.
O ciclo da vida precisa ser alimentado. Porque se você não perceber, se eu não perceber o momento que eu estou vivendo, se eu não entender que aquele momento precisa de mim, eu não vou ser produtivo. E esse ciclo pode ter um fim qualquer, aleatório pelo destino dos acontecimentos. Inclusive de pessoas que vão nos incentivar a fazer alguma coisa que elas gostam, não do nosso próprio eu, do nosso próprio gostar. Entendem isso, queridos? Nós precisamos ser nós mesmos, nós, com autenticidade, com eloquência. Você precisa ter a tua palavra, você precisa ter o seu comportamento, você precisa alinhar a sua vida em Deus. É bom ouvir os irmãos, como eu aprendo com os irmãos. Quantas pessoas na igreja me incentivaram, quantas pessoas na igreja me ajudaram, mas não dependia delas fazer a diferença. Não depende delas fazer a diferença. Depende de quem? Depende de mim. Única e exclusivamente de mim. Porque as pessoas não vão me pegar no braço. As pessoas não vão me pegar no colo e me colocar onde eu estou ou no lugar que eu almejo. As pessoas não vão fazer isso. Quem tem que fazer isso somos nós. Nós é que vamos fazer isso. E nós temos tudo para dar certo. Tudo para dar certo. É uma palavra que Salomão deixa para nós. É como se ele falasse, entre aspas, eu estou falando aqui, eu vivi, experimentei, eu passei por tudo isso, e deu certo, deu certo. E o que falta, irmãos? Para nós também dar certo. O que falta? A gente, quando tem toda a felicidade, porque existe o tempo de ser feliz, que maravilha, né? Que felicidade, todo mundo gosta, rir, brincar, se divertir, né? E acordar com os passarinhos cantando. O passarinho não está nem cantando, mas o ouvido da gente está entendendo que o passarinho está cantando, e está naquela felicidade enorme, que chega a causar agonia em quem está por perto. É um tempo de ser feliz, e você está preparado para isso? Está louvando a Deus na felicidade? Está louvando a Deus nesse momento que você está vivendo? Você consegue entender por que aquele momento é o momento que você está curtindo uma felicidade? Mas e quando o ciclo da vida te alcança? Porque o ciclo vem, momento de ser feliz, dos sorrisos, e depois o ciclo ele vem e você é pego no momento de deixar de ser feliz, e aí o semblante se prostra, se curva, e aí a gente fica, coitadinho de mim, não mereço isso, não precisava estar passando por isso, Deus, tira isso de mim, Senhor. E a gente começa a clamar por Deus, e começa a clamar com ímpeto, com veemência, com eloquência, ajoelha, ora, pede, não é isso? Imagina a felicidade. Cadê a mesma intensidade? Cadê o mesmo querer, a mesma sede de ser grato, porque Deus está realizando aquilo? Aí de repente, irmãos, a gente não sabe se comportar na tristeza, começa a reclamar, murmurar, reclamar demais, começa a contaminar de murmurações e reclamações as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente vê os nossos amigos se afastando, as pessoas queridas se distanciando, e a gente, como filho, coloca o pai da gente em oração, a mãe da gente em oração, coloca os amigos em oração. Senhor, abençoa o fulano lá, porque o fulano está precisando. Senhor, tira o fulano dessa. Mas o fulano não está se preparando, neste momento, dessa ausência de felicidade. Dá para entender, irmãos? E o ciclo novamente se renova, e esse deixar de ser feliz passa, e entra novamente qual ciclo? E de tornar a ser feliz. Isso tudo faz parte do crescimento. E esse período de felicidade passou, e depois de deixar de ser feliz, se passou também. E entra novamente o ciclo de ser feliz. Você aprendeu? Essa bagagem que passou, faz efeito na sua vida? Faz diferença? Você conseguiu entender que os ciclos passados formaram o seu caráter? Formaram o seu eu? Você foi alimentado pela palavra de Deus, enquanto estava vivendo os momentos passados? Porque agora a felicidade chegou novamente, o ciclo se renovou. E daí? Você está feliz novamente? O passarinho não está nem cantando, você está ouvindo o passarinho cantar? Tudo para você motivo de felicidade, ver o sol nascendo, lindo, maravilhoso, à noite tem nem estrela e você está vendo que céu lindo, maravilhoso. A chuva está caindo, tempestade, você está, Deus, obrigado, que maravilha, está tudo lindo. Mas você se preparou, irmãos, para os momentos passados? Os ciclos se renovam, os ciclos se renovam.
E daí? Que diferença fez? Que diferença faz? E olha que esses ciclos que Salomão apresenta, esse tempo que ele fala a respeito do que ele viveu na sua vida, aqui tem 14 pares de expressões e experiências que ele viveu, só 14. Mas se a gente tomar toda a liberdade e escrever no nosso contexto, nós vamos muito além. Não porque temos mais bagagem que Salomão, porque no contexto histórico, ele estava vivendo este momento e ele escreveu esse momento. Mas se você, eu, pegarmos em particular e continuarmos a escrever, nós vamos perceber que existem outros ciclos na nossa vida que não estão aqui. Só que nesse ciclo de Salomão, vamos atentar a ele, esses ciclos não necessariamente são ciclos que acontecem em uma determinada ordem. Não acontece aqui, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ponto. Depois vem o quê? Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Não é nessa ordem que acontece. Pode acontecer, mas também o que nós vemos acontecer é que são ciclos que se misturam entre si. Que no mesmo momento que nós podemos viver um tempo de plantar, nós também podemos viver o tempo de guardar. No mesmo momento que podemos curtir o momento de estar calado, porque existe o tempo de se calar, existe o tempo de reflexão, nós também podemos estar vivendo um momento de guerra. Os ciclos, eles se permeiam, são miscíveis entre si. E você pode estar vivendo vários ciclos dele ao mesmo momento. E aí isso dificulta ainda muito mais o nosso raciocínio. Por quê? É muita coisa para a gente perceber. E como que a gente vai perceber? Irmãos, só orando, colocando o joelho no chão e entendendo que a nossa vida, ela é regida por Deus. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai perceber que Salomão, por vários momentos, ele fala assim: também entendi que isto vem da mão de Deus. Também entendi que isto vem da mão de Deus. Ele faz uma citação, se refere sobre um assunto, ele fala sobre a vaidade da vida, e ele fala que entendeu que até aquilo vem da mão de Deus. Irmãos, qual é o ciclo que você está vivendo? Qual é o momento da sua vida que você está vivendo? Você consegue entender que isto vem da mão de Deus? Você consegue entender que é precioso demais você colocar a sua cabeça no seu travesseiro e perceber que o dia de amanhã pertence ao Senhor, e que todo o aprendizado que você viveu no dia de hoje, ele vai somar a sua experiência, para que você possa se auto-abençoar, mas também abençoar alguém no outro dia que passar pela mesma situação. Quantas experiências nós já passamos, foram esquecidas, rasgadas, deixadas de lado, não demos a devida atenção, e talvez nós vamos passar pela mesma experiência depois, e não aprendemos a viver aquela experiência, porque não a demos a devida atenção. Esses ciclos se repetem, e eles se repetem de forma bastante rápida na nossa vida, e a gente precisa moldar, ou sermos moldados, pelo nosso comportamento, pela nossa vivência, mas principalmente, irmãos, por aquilo que Deus tem na nossa vida. A psicologia tem uma palavra que eu gosto muito, que é subjetividade. O que é bom para você? O que é bom para mim? O que você se refere a você mesmo, e quando você vai contar para alguém, o outro não deu muita atenção, porque aquilo é seu, aquilo é o seu sonho, aquilo é a sua vontade, aquilo é o seu desejo, é você que está empreendendo. Às vezes você quer fazer alguma coisa, e você percebe que a outra pessoa que você está compartilhando aquilo, não está muito interessada. Talvez a pessoa está um pouquinho interessada pela sua amizade ali, porque está te ouvindo, mas ali é com você, é você com Deus, e não se sinta ofendido por isso, é o seu sonho, o seu desejo, a sua realização, e não se sinta frustrada na velhice, no final da vida, porque o outro não te deu atenção, o outro não precisa te dar atenção, é você que tem que se resolver, a resolução, a resolutividade é sua. Esse padrão de vida, irmãos e irmãs, é exclusivamente meu e seu. Irmãos, como é bom, queridos, eu já falei algumas vezes na igreja, quando eu vejo Deus abençoando pessoas, quando eu vejo Deus sendo extremamente bondoso, eficaz, eficiente, como o próprio Deus é, Ele desce dos céus ali, abre a comporta, visita as vidas através do seu Espírito Santo,
Deus abre as comportas do céu e sai abençoando a todos, de formas diferentes, com cura, com libertação, com transformação de vida. Deus resgata pessoas, Deus cuida dos nossos problemas, das nossas enfermidades, das nossas dificuldades. Deus está presente nas nossas alegrias. Isso é fantástico, maravilhoso. Como eu gosto de ouvir relatos e acontecimentos sobre aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Deus pode dar prosperidade para você. Também é o Deus que te dá enfermidade, é um Deus que te tira do trabalho, é um Deus que te coloca no trabalho. Deus movimenta a nossa vida da forma que Ele quer. Ele nos prepara para os ciclos que virão, para moldar-nos a respeito da nossa fé. Se eu não tivesse tido problemas no meu trabalho, pessoas me perseguindo, pessoas ali no meu encalço, uma ausência de crescimento no trabalho, eu não tinha me tornado o empresário que sou hoje. Deus foi fechando os meus ciclos, de forma que eu entendesse que eu precisava melhorar. Eu precisava estudar para sair daquela situação. E eu fui para cima. Não fiquei coitadinho, dó. Eu falei, Senhor, eu preciso sair dessa. Passei um aperto grande, coisas que os irmãos nem sabem, só a minha família sabe, eu e o Senhor que passamos. Mas nós, desculpa a pronúncia, arregaçamos as mangas e fomos trabalhar. Fomos fazer algo diferente. E aí, irmãos e irmãs, quando a gente contava o nosso momento para as pessoas falavam o quê? Calma. Aquele tapinha nas costas. Calma. Tudo tem o seu tempo determinado. E aí, essa palavra diz o quê? Fica quietinho. Calma, está na mão de Deus. Senta aí e espera. Irmãos, para com isso. Para com isso. Não fica achando que você é um coitadinho, uma coitadinha. Você tem um Deus que tudo pode. Um Deus que está com as mãos abertas para abençoar. Um Deus que está disposto a te abençoar. Agora, o que Ele quer ver em você? Você está disposto a ser abençoado? Você está disposto a viver ciclos que te envolvam? E que você possa edificar a sua vida nesses ciclos? Que você possa procurar transformação, ao invés de ficar lamuriando-se, lamentando-se? Quantos ciclos ainda, irmãos e irmãs, eu tenho que viver? Quantos ciclos viverei? E quantos ciclos você vai viver, ainda que esteja na velhice? Quantos ciclos viverá? O momento de aprendizado. O momento de aprendizado. Eclesiastes 9, versículo 10. Vamos ler juntos? Eclesiastes 9, capítulo 10. Podemos ler juntos? Todos já acharam, amém? Está ali já na projeção. Vamos ler? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora leia de novo, com bastante calma. Olha lá. Tudo quanto tiver a mão, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não relaxe, não murmure, vá adiante. Porque no além, o que é esse além, irmãos? É a morte. Depois da morte, para onde vais? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Inverte a situação. Sabe onde há projetos? Sabe onde está o conhecimento? Sabe onde está a sabedoria? Enquanto há vida. Enquanto há vida, os seus projetos podem ser estabelecidos. Por isso que o texto diz, tudo o quanto tiver a mão para fazer. Este momento de vivência, este momento do ciclo que você está passando por ele. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Saia da estática, produza, levante, erga a cabeça, seja produtivo. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no seu lar, seja produtivo. Este é o seu momento, porque depois que tudo passar, depois da morte, não há o que fazer, não há o que fazer. O momento de ser, o momento de estar, é o momento enquanto há vida. É por isso que lá no comecinho do texto que lemos, está tempo de quê? Dá uma olhadinha lá. Deixa eu falar o versículo certinho para os irmãos lerem. Há tempo de nascer e tempo de
morrer. Esse tempo de nascer, no ciclo, você nasceu. Momento de ser esperto, queridos. Chora para ter o que mamar. Se você não chorar, não vai mamar. Você tem que ir atrás, já começa aí. E depois você entra em todas as fases que nós já vimos. Você precisa empreender, buscar. Você precisa ser autêntico. Não se esbarre no que as pessoas têm a dizer. É importante. É importante. Mas tenha você uma comunhão com Deus. Irmãos, irmãs, imagina. Se Salomão não se desperta para ser o homem que foi. Preste atenção nisso. Salomão escreveu, pelo menos aqui para nós, que foi registrado, 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Livros lindíssimos, cartas maravilhosas, poemas insondáveis. Quanta coisa boa. Mas se este nome Salomão não se desperta para dar o seu melhor, se ele não se desperta para fazer algo diferente na sua vida, se Salomão não se desperta para ser alguém produtivo, Deus contaria com Salomão? O nome de Salomão seria lembrado? Eu acredito que não. Salomão não existiria nesse contexto. Deus iria tirar o nome de Salomão e colocar uma outra pessoa que pudesse nos dizer a respeito da vivência da vida. Entendem isso, queridos? Que isso acontece com a gente. Se nós não buscarmos o nosso espaço, o nosso momento, se nós não buscarmos, Deus vai colocar outro em nosso lugar. O seu nome está sendo lembrado. Deus está com o nome dele, seu nome escrito ali. E o que Deus vai fazer com a nossa história? Dali para frente, deste momento para frente. Qual é a história que Deus vai escrever a seu respeito? Daqui para frente, desse momento para frente. Deus vai continuar uma história de vida a respeito da sua vida e da minha vida? Ou Deus vai interromper essa história e mudar o nome? Entendem isso, queridos? Entendem isso? Essa perspectiva Eclesiastes traz para nós. Quem é você? Quem sou eu? O que eu tenho feito? Deus é um Deus que nos abençoa muito, irmãos. Ele nos dá o fôlego de vida todos os dias. E nós, na nossa pressa, levantamos como animais de manhã, rapidamente, e vamos ter os nossos afazeres, sem sequer agradecer a Deus a noite que tivemos. E depois, durante o dia, queremos reclamar: Senhor, estou passando por isso. Eu mereço estar passando por isso, Senhor. Tira isso da minha vida, Pai. Tira isso, joga fora. Passa isso para outro. Irmãos, precisamos ter atenção com relação a isso. Porque de repente, irmãos e irmãs, Deus tem algo para você hoje, neste momento, que pode mudar completamente a sua vida. E eu e você, vamos deixar ele escapar deste momento, nas entrelinhas, e vamos perder essa rica e grande oportunidade. Lembre disso. O destino não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Mas o que você pode fazer para ser produtivo, para agregar à sua vida as coisas que virão e acontecerão? É sobre isso que o livro fala. Esse livro de Eclesiastes fala. Eu quero finalizar, irmãos e irmãs, dizendo que existe coisa muito boa que nós vivemos. Existem coisas maravilhosas que nós somos levados todos os dias a encontrar pela frente. Quanta coisa boa a gente vive, não é verdade? E esse livro, irmãos, Eclesiastes, não é um livro para massagear o nosso ego. Também não é um livro de autoajuda. Não é um livro que você vai ler e falar: oh, estou satisfeito. É um livro que você sempre o mantém ativo. É um livro que sempre desperta mais em nós. Percebem isso? A perspectiva bíblica de Eclesiastes é que nós sejamos pessoas dinâmicas, produtivas,
pessoas que não estão em estática, estamos em constante movimento. E não é um livro que nós vamos parar em um determinado momento e falar, olha, esse livro aqui realizou, ou estou sendo realizado por este livro. Porque você não sabe o próximo ciclo da sua vida qual vai ser. Quando encerrar a sua vida, você pode falar, encerrei. Aí não tem jeito mais. Mas enquanto há fôlego de vida, enquanto há vida, os ciclos acontecerão. Por isso, nós precisamos ler este livro, estar atento para as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Porque esse encontro pessoal com Deus, ele é insubstituível. Não adianta querer tocar a sua vida sem um encontro pessoal com Deus. Tanto você que está aqui presente na igreja, como você que está nos ouvindo aí, em casa, onde você quer que esteja. Esse encontro, ele somente pode vir de acordo com Deus. Eu só me realizo pessoalmente quando eu tenho um encontro com Deus. As coisas ficam mais fáceis. E esse exercício, irmãos e irmãs, é um exercício teológico. É um exercício de todos os dias, buscar, aprender e viver. Buscar, aprender e viver. Buscar, aprender e viver. Para que nós tenhamos sabedoria sobre as coisas que virão sobre nós. Amém, queridos? Quem é você no dia de hoje? Deus está escrevendo a sua história. Tem uma música que eu gosto muito, que é do pastor Fábio, ele é um pastor de Itaici. Isso já tem uns 20 anos aí. Pastor Fábio, eu me esqueci o nome dele, me perdoe, sobrenome. Pastor Fábio, ele era da igreja presbiteriana de Iuna, irmãos. Pastor Fábio de Iuna. E ele dizia assim no contexto da música, para que virar mais uma página da história? Se até aqui não faz sentido. Entendem? Para que virar mais uma página da nossa história? Se tudo que viveu até aqui não faz sentido, se não teve percepção, se não teve autenticidade, se não teve a nossa atenção, entendem? Por que virar mais uma página da história? O livro está aberto. Você vai virar mais uma página do jeito que está? Tem certeza disso? Tem certeza disso? Ou você vai virar de forma diferente, produzindo e colocando em prática aquilo que Salomão, através do livro de Eclesiastes, disse para todos nós? Não vire, irmãos. Não faça mais uma página sem sentido na nossa vida.